Saudação para você, amigo internauta que nos acompanha através do portal criativoonline.com.br. Desembarcamos na capital do Vale do Jiquiriçá, na cidade de Amargosa, para acompanhar de perto mais uma ação do Conselho Estadual de Educação, o CE Itinerante. Nesse primeiro dia, segunda-feira, diversas entrevistas, melhores momentos você curte a partir de agora aqui nas nossas redes sociais. Dizer que nesta terça e quarta-feira tem mais cobertura exclusiva da criativoonline.com.br ao lado do Manuel Alves, o Netinho. Nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Um momento importante, a gente está recebendo o Conselho Estadual de Educação mais uma vez, agora já iniciando as atividades, com a presença aí da nossa escola estadual, o Santa Bernadette, com a fanfarra, a apresentação dos meninos aí, belíssima, a fanfarra aqui premiada aí em toda a Bahia. E é importante a gente fazer esse movimento agora, trazendo o Conselho com pautas importantes como a educação especial, como legalização da vida escolar, a educação antirracista, trazendo e integrando com isso o nosso Troca de Saberes, que é um encontro onde a gente traz coordenadores, diretores, professores e também as equipes técnicas dos municípios, secretário de Educação. Então a gente está muito feliz em estar iniciando essas duas atividades hoje, que vai até quarta-feira. Esse movimento hoje e amanhã e o Troca de Saberes começando hoje à noite, indo até terça e quarta-feira até meio-dia. Abraço a toda a Creative Online, esse importante veículo de comunicação que tem se firmado na discussão das pautas da educação no estado da Bahia, e por isso mesmo meus agradecimentos por estarem aqui. É exatamente isso, Magno. O Conselho de Educação do estado da Bahia, ele se deu conta de que para melhor regular, de que para melhor sinalizar propostas de políticas públicas para a educação no nosso estado, necessário se faz conhecer o cotidiano, necessário se faz conhecer o contexto. Para lhe dar um exemplo breve, nós tivemos nessa mesma atividade em Feira de Santana e descobrimos que em Feira de Santana nós temos um número muito grande de estudantes oriundos da Venezuela que não falam espanhol. Nós tivemos uma informação de que existem vários chineses, fruto de indústria, fruto de uma feira que existe lá, e isso vai exigir que o Conselho se debruce sobre possibilidades normativas para incorporar esse nosso público, essa nossa população no nosso sistema. Então, estar em Amargosa, terra de Valmir Sampaio, terra de Júlio Pinheiro, é sempre uma alegria, uma satisfação, e tomara que aqui também as experiências que a gente acumulou possam ser socializadas e que também emanem vários ensinamentos dessa cidade. Magno, o Conselho Estadual tem uma iniciativa muito importante para conhecer ainda mais a educação da Bahia. A gente compreende que quanto mais próximo tiver o Conselho e outras instituições como o Conselho Estadual de Educação, melhor vai poder compreender as demandas, as dificuldades e apresentar soluções mais conectadas com o que de fato as pessoas precisam. Então esse é uma iniciativa, a gente parabenizou o professor Roberto Goldim, presidente do Conselho, e entende que isso vai proporcionar, construir junto com a Secretaria Estadual uma política pública ainda mais acertada para poder transformar ainda mais a educação do estado da Bahia. Fico muito feliz em estar aqui nesse movimento, justamente porque no momento em que o Conselho ele se desloca de sua estrutura em Salvador e vem para os territórios, a gente consegue vivenciar um processo de democratização da informação, um processo de interiorização do próprio Conselho, de uma maneira que as pessoas possam conhecer mais o Conselho. A gente tem muito esse movimento na Undime e tem dado muitos bons resultados, e eu tenho certeza que esse movimento do Conselho trazer essas pautas tão caras para o interior, para os territórios, trará muitos bons resultados para os trabalhos do Conselho, para a divulgação, porque às vezes as pessoas não entendem ainda o processo e a função do Conselho Estadual de Educação, principalmente de uma importância muito grande para os municípios que ainda não têm esse sistema municipal de educação. Todas as legislações e diretrizes, elas devem passar pela aprovação do Conselho Estadual de Educação. Então, chegar nos municípios, chegar mais próximo do povo é algo
e muito importante para que o conselho ele acabe se eternize, até porque a gente tem um conselho primário do Brasil e consiga consolidar os seus objetivos nesse processo. A educação especial inclusiva é um tema extremamente importante para o Conselho Estadual de Educação. Nós acreditamos que é possível construir uma escola para todos, uma escola que acolha as diferenças, que tenha equidade nos processos de ensinar, para que todas as pessoas possam aprender. E é muito bom voltar a Amargosa, onde eu comecei, para falar sobre essa pauta tão importante, mobilizar tantos educadores para conversar sobre esse tema, para a gente construir uma escola melhor para todos, entendendo que, partindo do princípio que a educação é direito de todas as pessoas. Grande desafio mesmo. Essa resolução que a gente vai apresentar hoje à tarde é para exatamente colocar os pingos nos is, os pontos nos is. Quais são os pontos? É que o Brasil tem um bocado de sinalização já com assinatura feita em convenções internacionais de que tem que se controlar a discriminação racial de qualquer forma. Isso tem pelo menos 50 anos que a gente está fazendo isso e, no entanto, algumas instituições escolares, e é bom dizer, não são todas, né? Algumas instituições escolares fazem vistas grossas. Então a gente estabeleceu um paradigma nessa resolução de que a educação para as relações étnico-raciais vai ter que estar sob controle a partir do currículo de cada escola. Veja só, o professor Roberto Gondim, nosso presidente, ele tomou uma iniciativa muito sábia, que na verdade assim, ele aprimorou um movimento que já vinha com o presidente Paulo Gabriel, de promover ações interiorizadas para levar para a população das cidades do interior do estado da Bahia um pouco do trabalho que o Conselho Estadual de Educação faz no sentido de promover a regulação, seja do ensino médio ou até do próprio ensino superior, porque as universidades estaduais, como a UESB, da qual eu faço parte, elas estão regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, essa proximidade do Conselho com os usuários do serviço de educação pública do Estado, que é a população baiana, essa aproximação ela é muito importante. Então, nós já tivemos em Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana, agora Amargosa. Ainda iremos caminhar, ainda esse ano, por outros municípios do Estado, num movimento que levar o Conselho onde a população que usa o serviço de educação do Estado está. Eu estou muito feliz de estar aqui neste território do Vale do Jequiriçá. Eu que, na condição de jovem do campo, há 3 anos atrás, comecei a fazer parte deste importante conselho, o Conselho Estadual da Educação, representando, inclusive, naquele momento, a sociedade civil organizada através das escolas famílias agrícolas e da pedagogia da alternância. Foi um momento importante para que a gente pudesse colocar na centralidade do conselho a importância da educação do campo, um olhar para uma perspectiva de educação diferenciada, inclusive a da educação para a classe trabalhadora e a educação com a classe trabalhadora. E nós temos um movimento interessante nos últimos anos no Conselho, que é essa itinerância. Percorrer os territórios de identidade, percorrer as regiões, identificando os problemas da educação e, ao mesmo tempo, apontando caminhos a partir de resoluções, de diretrizes, para que a gente possa fortalecer o sistema de ensino. Falar da alegria que é sempre poder conversar com vocês, discutir os temas que são mais caros para a educação baiana e brasileira. Esse movimento que o Conselho Estadual de Educação constrói de itinerância é um movimento que precisa e que deve estar articulado a um conjunto outro de iniciativas que vêm sendo construídas no sentido de aproximar os atores que diretamente são impactados pelas políticas educacionais, são impactados pelas normativas que são desenvolvidas pelo Conselho nesse espaço de troca, de contaminação ou de estímulo a um debate que precisa ser permanentemente construído.
não se faz projeto da educação que não seja discutindo a educação com aqueles que constroem a educação. E aqui é a oportunidade que o Conselho tem de discutir com professores, com trabalhadores não docentes, com gestores, com estudantes, com famílias, com conselhos, com fóruns. Portanto, sempre um espaço rico de troca a partir dessa ambiência que é a diversidade que marca toda a constituição e organização do nosso sistema de educação. Então, uma alegria poder estar aqui hoje junto com o Conselho em Amargosa, trazendo pautas caras. Discussão da educação antirracista, discussão da educação científica, da educação inclusiva. Veja, são temas que estão lá conclamando no chão da escola que sejam conversadas, que sejam discutidas, sejam pensadas. Não tem professor, não tem gestor de rede de ensino, não tem diretor, não tem sistema hoje que não esteja preocupado com essas questões. A inclusão, os estudantes estão chegando na escola, como é que a gente constrói de fato uma escola inclusiva? A questão do preconceito étnico-racial e de todas as medidas de combate ao racismo são fundamentais. E a questão da gente avançar também na educação para a língua portuguesa, para a matemática, para as práticas corporais, mas também para a formação científica dos nossos estudantes. Então, veja, lá em Mucugê teve a discussão da educação das feiras literárias, então está nessa ambiência. E coincide essa semana também, a gente está na Semana de Ação Mundial, discutindo o novo Plano Nacional de Educação. Qual o tema? PNE na boca do povo. É esse mesmo movimento que o Conselho faz. É o movimento que nacionalmente a gente está fazendo. Levar a discussão sobre a política pública nos diversos campos da área da educação para o cotidiano das pessoas que fazem a educação. E nesse sentido eu convido todos os telespectadores a acompanhar nossa live de hoje, PNE na boca do povo, Plano Nacional de Educação aos planos municipais no território baiano. A gente vai estar fazendo um balanço do Plano Nacional em vigência, do Plano Estadual e dos planos municipais, discutindo elementos desse plano, mas já de olho no novo Plano Nacional de Educação. O governo Lula encaminhou para o Congresso Nacional já um projeto de lei para o novo Plano Nacional de Educação e a Bahia, referência sempre nesse processo de mobilização social, de debate, de participação, de construção coletiva, não vai esperar o Plano Nacional ser aprovado para iniciar esse processo de debate no estado da Bahia e nos municípios. Bahia não, nós já vamos começar a fazer isso. Tem uma sequência de atividades aí pensadas, a live de hoje abre esse processo. Amanhã a gente tem uma roda de conversa, um espaço dentro do fórum aberto a toda a sociedade para estar conosco, discutindo essas questões. O que foi que decidiu a conferência para o novo plano? O que foi que não deu certo no plano atual e precisa ser colocado em pauta nesse novo plano? O que foi de ponto crítico que não deu certo e precisa dar certo no novo plano? O que é que surgiu de novo na educação nesses 10 anos? Face, por exemplo, os desafios que foi educar na pandemia e que precisam estar nesse plano, não estavam no outro plano anterior. Então, tudo isso vai ser objeto da gente estar discutindo, refletindo. Também melhorias na própria forma da gente modelar os planos. Foi uma conquista sem precedente o nosso último plano nacional, embora a gente viva com o sentimento de que as metas não foram atingidas, mas a gente teve pela primeira vez um projeto sistêmico para pensar a educação, da creche à pós-graduação, e uma defesa intransigente da sociedade para os governos de que aquele plano fosse implementado. Portanto, ele teve um papel político essencial, fundamental, sobretudo nesses últimos anos que a gente teve de ataque à educação e aos educadores. Mas mesmo assim a gente precisa aprimorar o processo. Os planos precisam traduzir melhor as realidades estadual e de cada município. Porque nesse último ciclo, alguns planos ficaram muito mais à cara do plano nacional do que a capacidade de traduzir as dificuldades, os anseios, as expectativas, os arranjos locais. Então a gente quer mobilizar a sociedade para isso, dar aos planos a cara do território baiano. Assim, a itinerância ela surge da necessidade revelada pelo presidente, não somente da gente interagir, conhecer. Então nós somos desafiados todo o tempo. Acabamos de assistir agora aqui uma professora fazendo uma pergunta
que o nosso diretor disse: eu nunca me deparei com essa pergunta, então nós precisamos levar para debater com os conselheiros. Então é assim, na verdade a ideia da reciprocidade. Nós não podemos ficar guardados numa sala em Salvador, normatizando e esperando que o simples fato de legislar seja capaz de mudar a realidade. Claro que a gente não tem a pretensão de mudar a realidade pura e simplesmente porque a gente normatizou, mas interagindo, trocando, conhecendo realmente a realidade onde a educação acontece, a gente tem expectativa de que a gente possa, pelo menos como disse hoje de manhã o psicólogo que nos apresentou, a gente balança o mundo.